o assalto que mudou a história do cangaço. O senhor destacava sobre isso. Eu gostaria que o senhor resumisse um pouquinho e contasse esse fato do que aconteceu do ataque de Valdivino Lobo. Se eu não me engano, à época estava com 82 anos. Se não me fala a memória quando o senhor estava destacando sobre esse assunto. Ele era de 38 e o assalto foi em 22. Eu não sou bom de matemática, não. Bastante idoso, estava um pouco menos. Vou fazer um parêntese. Eu vou colocar alguns capítulos no livro sobre cangaceiros. Por quê? Porque vou narrar fatos, episódios, sempre de confronto entre antepassados com cangaceiros. Então vou falar, começar por Jesuíno Brilhante, por exemplo, passar por Antônio de Suvino, passar por Virgulino, Senhor Pereira, até os mais recentes, sempre de confronto. E dediquei alguns anos pesquisando o cangaço, me integrei a grupos de pesquisadores de cangaço, li dezenas ou até centenas de livros sobre o cangaço, participei de encontros, de debates, de reuniões. Há episódios que envolvem familiares com o fenômeno do cangaço. E essa passagem de 22 do assalto a Valdivino marcou a história do cangaço no Nordeste. Por quê? O cangaço, antes do assalto, era um. Depois do assalto, transformou-se noutra história. Vou lhe dizer por quê. Valdivino, à época, era o homem mais rico e poderoso do sertão da Paraíba. Dizia-se, isso eu disse na live, senão existem algumas incorreções, porque foi tudo de improviso, como a gente está conversando aqui, eu posso cometer algum equívoco, algum erro. É desculpável. Valdivino dizia-se que da Serra Grande é a Borborema, para cá, quem mandava era Valdivino. Em 22 estava já pronto o título de Barão de Dois Riachos, só faltava Pedro II assinar. Aliás, em 89. Ainda era poderoso. Valdivino tinha um verdadeiro tesouro em casa, que tinha herdado do pai, de Zé Lobo. Essa história do tesouro de Zé Lobo será contada em outra oportunidade. Como esse tesouro chegou a Zé Lobo. Valdivino herdou o tesouro do pai. No Barro, no Cariri do Ceará, havia um conflito permanente entre os coronéis da região. Era uma região conflitante porque havia disputa de poder. Era a região onde mais existiam coronéis. Por quê? Para obter o título de coronel, pagava. E pagava o título quem tinha melhores condições. Quem tinha dinheiro para pagar. E o Cariri do Ceará era cheio de coronéis, porque eram os senhores de engenho, donos de engenhos de rapadura, que eram ricuçados. Eu gosto muito de usar termos antigos, arcaicos. Eram ricuçados e que tinham condições de comprar a patente de coronel. E com a patente de coronel havia disputa, era natural a disputa pelo poder. E essa disputa chegava até aos conflitos armados, aos confrontos armados. Um dos mais poderosos coronéis da região do Cariri era o Major Zé Inácio, de Barro. Você deve conhecer o Barro, lá perto do Crato. Zé Inácio, numa época em que houve praticamente uma guerra civil no Ceará, pela disputa de poder da província, Zé Inácio chegou a reunir mais de 200 homens no rifle. Era um exército. E nessa guerra que ele travou, precisava de dinheiro. E ele usou da estratégia de mandar assaltar o tesouro que Valdivino tinha. Valdivino já envelhecido, ele achou que era vulnerável
e não havia muita dificuldade de mandar assaltar, roubar o tesouro de Valdivino, e mandou um grupo. Esse grupo era chefiado por senhor Pereira. A história do senhor Pereira eu vou contar detalhadamente depois, não é o momento. O senhor Pereira era chefe de um grupo, do qual participava Virgulino e 2 irmãos. Participou desse grupo um filho também do próprio Zé Inácio, tinha um apelido de Gavião. E por o valor, o tesouro ser tão grande, Zé Inácio designou uma pessoa de extrema confiança dele para acompanhar, que foi Ulisses Liberato. Ulisses Liberato de Alencar, tradicional família lá de Pombal. Filho de fazendeiro de Pombal, cometeu alguns crimes e foi para a proteção de Zé Inácio. Ulisses Liberato era um camarada sui generis para a época. Tinha estudado em São Paulo, falava francês, de família de classe média. Não podia se dizer que ele era cangaceiro legítimo, né? Verdadeiro. Verdadeiro, do Peru. Veio, cometeu alguns serviços para Zé Inácio e veio como pessoa de confiança. Antes de chegar em Dois Riachos, eles usaram a estratégia de atacar Jericó. Essa estratégia eu compreendi como uma forma de deslocar a atenção de Valdivino para proteger Catolé. E foi o que aconteceu. Eles chegaram em Dois Riachos e a fazenda estava completamente desguarnecida. Estavam na casa apenas a mulher, as pessoas que serviam as domésticas e um filho de criação, que era Valdivino, tinha o mesmo nome dele. Era sobrinho dele e filho de criação. Na época, com 9 anos, e me narrou-me com detalhes como foi a chegada deles na casa. Bom, entraram, roubaram. De machado, eles abriram os baús, saíam arrastando os sacos de ouro, despejavam na calçada da casa, era ouro demais. Além de moedas de libras esterlinas, existiam transilins, pulseiras, colares. Eles ficaram tão extasiados que colocavam pulseiras até no piador dos animais. O piador dos animais é onde se bota a mão do animal. E depois as pessoas encontravam no caminho algumas dessas peças que perdiam na viagem. Ao voltar para o barro, senhor Pereira recebeu o pagamento combinado com Zé Inácio e decidiu deixar a vida de cangaço. E entregou o grupo a Virgulino. Foi aí que o cangaço começou uma nova era, quando Virgulino assumiu o comando do bando. Foi aí que surgiu a figura de Lampião. E eu descobri, casualmente, o motivo real desse nome de Lampião. Ninguém nunca comentou isso. A verdadeira razão do nome de Lampião. O senhor Pereira deu algumas entrevistas depois de idoso, esteve lá em Serra Talhada. Eu estudava no Recife nessa época e acompanhei a entrevista dele. Diz que Lampião foi dado esse apelido foi dado por um companheiro, porque nos tiroteios à noite, o rifle de Lampião clareava que só um lampião, uma lamparina que chamavam de Lampião. Mas depois eu descobri o motivo. O rifle dele era serrado, era cortado, mas era bem mais curto do que os outros. Rifle cruzeta, existiam 2 tipos de armas. A marca era o Winchester, cruzeta ou papa amarelo. O rifle dele era curtinho. Por que curto? Para dar maior mobilidade, para facilitar a mobilidade. E ao disparar, o cano, porque era cerrado, a pólvora ainda saía queimando. Ao sair queimando, clareava mais do que os outros.
Por isso o apelido Lampião, nunca ninguém disse isso. Então foi a partir do episódio, recapitulando a nossa conversa, foi a partir do episódio do assalto a Valdivino que o cangaço começou a conhecer a figura de Lampião, que construiu toda uma lenda, que se fez um mito através do principal meio de comunicação da época, que eram os cantadores, os menestréis, a literatura de cordel. A comunicação antigamente entre as vilas, entre as sociedades, entre as comunidades, era nas feiras, através da literatura de cordel, que era narrado, principalmente cantada, e que os que escreviam e os que cantavam davam a versão romanceada aos episódios e aos personagens.